Mano, depois que eu conheci Jesus, de fato, assim, na intimidade, eu entendi que existia um propósito. A gente entende que quando a gente se converte, Jesus, ele não quer apenas que você se converta, ele quer que você sirva. A gente sabe disso, que o serviço é essencial para o cristianismo. E eu entendi que Jesus queria algo de mim. Porque é uma questão, não é um desejo. Eu acredito que o serviço é uma necessidade urgente de cada pessoa que deve ter, assim, pensamento. Não, é uma necessidade. Você veio pro evangelho, entendeu? Cara, agora levanta e vai cuidar de outro. Esse é o evangelho. Vai discipular outro. Não é conhecer Jesus e todo final de semana, ou quarta-feira, ou terça-feira, ou quinta-feira pra igreja, ouvir o culto 1h30, 2 horas, que seja. Falar amém no final do culto e ir embora, fazer a sua vida como é, de boa, limpa. Fazer o que Deus manda fazer e depois no domingo ir de novo. Não, você deve servir. Cara, você pode servir num serviço pequeno ou grande, deve servir. Jesus, ele não nos chamou apenas para aceitar. Ele precisa que nós, como cristão, nós ajudamos que a palavra dele venha a seguir, né? Sim. Ano passado, em julho, eu passei por uma grande tempestade. Vamos lá, eu estava passando por um grande problema na minha vida em questões financeiras e eu tinha 2 cargas que estavam prestes a cair, em que não tinha nada de uau, exato, mas por causa de uma operação e tinha que ter selo de metro e tal, e a gente traz as cargas para o Paraguai, né? E cara, as cargas começaram a cair dos meus concorrentes, todos os meus concorrentes começaram a cair, eu tinha 2 cargas hoje. E cara, como um cristão, o que você vai fazer? Eu vou orar. Eu comecei a orar. Comecei a orar. E incrível que as cargas passaram. Só que as cargas foram para um lugar, e numa grande tempestade no porto, que até no jornal saiu uma grande tempestade, a carga tinha que ir voltar para o lugar que estava tendo as operações. E cara, isso foi num sábado. Todo mundo ficou tenso, porque eu tinha carga, os meus concorrentes, e as minhas cargas estavam no mesmo navio. E eu fiquei tenso, porque os meus concorrentes já recebiam as denúncias nas cargas, porque é tudo online e tal, e eu não recebi. Eu falei, cara, eu não vou ficar olhando no site, eu vou pro joelho. Isso no sábado. E cara, se caísse essas 2 cargas, eu ia falir. Eu falo isso pra todo mundo, ia falir mesmo. No domingo eu fui na igreja. E eu tava orando lá, eu fui sozinho, eu convidei meu amigo pra ir, não foi, eu fui sozinho, era num domingo, e cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a orar e a primeira vez naquele dia, não era sensibilidade, que eu tava tão sensível que ia sentir mais, não. Eu senti um fogo diferente da presença do Espírito Santo, eu senti diferente. E, mano, eu comecei a orar, eu caí no chão, me derramei. Aí, no meio do fogo que eu senti, eu ouvi a Deus falar comigo para eu orar e jejuar 3 dias, sem comer e sem beber. E no meio da expressão que Jesus falou comigo, eu fiz uma promessa para Deus. Se desse tudo certo, eu iria fazer um serviço para Jesus na internet. Porque eu tava cansado de pregar para as pessoas e as pessoas não querem ouvir. Você votou ao Senhor, fez um voto. Eu fiz o voto. Cara, e aí eu conversei com minha esposa no domingo. Falei, 1, 2, 3, 4, 5. Aconteceu isso e eu preciso. E ela entendeu. Domingo à noite, eu comi a minha última refeição. Depois da igreja, eu tomei água. Eu falei, agora eu começo. Segunda-feira, assim, comecei a beber. Terça-feira, comecei a beber. Terceiro dia, comecei a beber. No terceiro dia, Rude, eu comecei a tremer. Eu tava com necessidade de tomar água e comer, porque é um negócio espiritual que até o próprio diabo ele começa a brigar contra. E eu comia e tremia. E, cara, eu entreguei o voto. Depois de uma semana, depois de 10 dias que aconteceu o negócio, as nossas cargas passaram. Meu Deus, cara. E, cara, de todos os nossos concorrentes que não são cristãos, caíram. Então, imagina a dúvida do que não é cristão, como o do cristão passou e que meu Deus, não passou. Que, caiu. E, cara, são valores altos, eu já comentei com você. Não são valores baixos. E as pessoas começaram a falar.
O que aconteceu? Sim. Será Elias, né? Fazendo descer fogo do céu. Ó, se o Deus de vocês responder... Será que Alá tá testando a gente? Porque existe essa, né? Aí eles começaram a pensar e a gente começou a ouvir ruídos e tal. E, cara, só que eu tinha plena certeza de quem falou comigo, Rudy. Eu tinha plena certeza da experiência que eu passei. Não é um negócio sentimental, não é um negócio que eu coloquei na cabeça, não. Jesus é real. Jesus, ele faz as coisas acontecerem. Amém. Aí passaram os containers e tal, a gente começou a vender.